Irmãos, esse mês nós vamos estudar Epístolas Paulinas. Epístolas Paulinas, as 13 cartas do apóstolo Paulo. Nós vamos discorrer sobre as principais doutrinas que o apóstolo dos gentios trouxe, para a igreja neotestamentária. Aquilo que os irmãos já sabem, que se você pegar, eu tenho costume de dizer, se você tirar as epístolas de Paulo da Bíblia, para compreender fica difícil, porque é Paulo que traça toda a doutrina da ressurreição, do arrebatamento da igreja, é Paulo que traça a doutrina da salvação, da própria cristologia, do Espírito Santo. Então os historiadores, os teólogos entre si, eles concordam que as cartas paulinas, as epístolas paulinas, é como se fosse a coluna vertebral das doutrinas cristãs neotestamentárias, ou seja, as pilastras principais da igreja são as cartas paulinas. Então, nessa unidade 1, nós iremos falar um pouco sobre a vida de Paulo e os fundamentos da igreja. No capítulo 1, nós vamos falar sobre a trajetória do apóstolo Paulo. Capítulo 2, os conhecimentos do apóstolo Paulo. Capítulo 3 e capítulo 4, nós vamos falar do livro aos Romanos, os fundamentos da justificação pela fé e os fundamentos do serviço cristão. E aí finalizaremos com o capítulo 5, falando sobre o livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A unidade 1 nós trataremos sobre esses assuntos. Eu quero deixar bem lembrado aos irmãos que o seguinte: nesse estudo que nós vamos fazer esse mês, nós não vamos esgotar o assunto, irmãos, entendeu? Você pega o livro de Romanos, por exemplo, não sei se vocês sabem, muitos acham que o Apocalipse é o livro mais difícil, e discutido do Novo Testamento, mas na realidade, se você pegar a carta de Paulo aos Romanos, é um tratado soteriológico e teológico de uma profundidade muito grande, entendeu? Tem um amigo meu que ele tem uma coleção de livros de estudos do mesmo autor sobre Romanos. São 12 livros dessa grossura cada livro, só falando sobre Romanos, porque é muito profundo essa carta de Paulo aos Romanos. Então o que nós vamos traçar aqui? Nós vamos pegar o nosso professor Kimuel Lima. Ele traçou o que? Ele pegou e fez os apontamentos principais das cartas. E é válido dizer aos irmãos que o tempo nosso aqui é curto, vocês sabem disso, 2 horas não dá para a gente esgotar o assunto, não dá para nós lermos todos os livros aqui em aula, e também é sempre bom os irmãos em casa ler um livro acompanhado da Bíblia, entendeu? E eu também vou falar aos irmãos o seguinte: existem alguns livros que nós vamos tratar aqui nesse mês, que são livros pequenos. Por exemplo, carta de Paulo a Filemon, Tessalonicenses, Tito. Você está entendendo? São livros, irmãos, que você pegar ali para ler, em meia hora você lê. Então, se você quiser melhorar o seu conhecimento, você pega aí esporadicamente no decorrer desse mês, você dá uma lida nesses livros, para que na hora que nós chegamos para falar deles, você está entendendo? Você já leu ele, aí você vai estar bem familiarizado com o estudo que nós vamos aplicar. No nosso núcleo lá no Cidade Jardim, nós terminamos os profetas maiores, começamos agora segunda-feira, profetas menores.
Lá eu até dei uma tarefinha para eles lá, para eles lerem o livro de Daniel. Eu dei um mês para eles lerem o livro de Daniel como prova, entendeu? Tiveram, né, um mês para ler o livro de Daniel. Daniel foi o último profeta que nós tratamos lá, dos profetas maiores. Aí quando nós fomos falar de Daniel, já estava familiarizado com o livro, entendeu? Aí um irmão virou e falou assim para mim, que ele deu graças a Deus porque ele tem não sei quantos anos de crente e ele nunca leu o livro de Daniel inteiro. E agora, como foi cobrado para se ler, ele teve que ler os 12 capítulos de Daniel, porque ficou no lugar da prova, entendeu? Então ele teve que ler o livro de Daniel. Então, às vezes, a nossa professora, que é escritora de livros também, nós vamos estudar o livro dela, a pastora Marta Suana, que é a esposa do pastor Samuel Suana. Quando eu estudei com ela a introdução do Novo Testamento e Evangelhos, ela fez nós lermos os 4 Evangelhos em 2 meses. Vocês vão ter que ler os 4 Evangelhos em 2 meses. E nós caímos e lemos os 4 Evangelhos em 2 meses. Amém? Unidade 1, a vida de Paulo e os fundamentos da igreja. Os fundamentos, você sabe o que é fundamento, né, irmãos? Fundamento é toda a fundamentação, são os baldrames, os alicerces, são aquilo que estruturam um edifício. Então, como nós estamos falando aqui, de fundamentação de Paulo, a vida de Paulo e os fundamentos da igreja. Então Paulo, ele vai traçar aquilo que trouxe estruturação para a igreja, aquilo que segurou a igreja no período de perseguição, no período de luta, no período de provação, né? A igreja foi muito perseguida, a igreja sofreu martírios, ainda até hoje a igreja é perseguida, entendeu? O próprio Paulo escreveu a Timóteo: aqueles que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguições. Ainda hoje a igreja e os crentes fiéis são perseguidos. Então o que fez essa igreja suportar os ventos e as dificuldades foram os fundamentos. Amém? Capítulo 1, a trajetória do apóstolo Paulo, página 17. Diz assim, né? Paulo, um homem que marcou a sua trajetória ao renunciar ao judaísmo para... Não, depois você dá. Tranquilo. E seguir fielmente ao cristianismo. Foi um servo de Deus que trouxe uma grande contribuição para a história da igreja. Ao pensarmos na trajetória desse apóstolo, conforme exarada no Novo Testamento, encontraremos um homem perseguidor da igreja sendo transformado em fundador e plantador de igrejas, tanto na Ásia quanto na Europa. A conversão de Paulo é singular, irmãos, pois esse homem que fundou várias igrejas no mundo antigo, através de suas viagens missionárias, a sua conversão causou um impacto muito grande na história da igreja. A sua conversão até hoje entre os judeus fazem-se uma questão de, né? Muitos judeus chamam Paulo até hoje de apóstata, que a Paulo se apostatou da fé judaica ao abraçar o cristianismo, né? Paulo, ele fez muita diferença, um homem que teve a sua vida transformada, e quando ele veio para Cristo, os homens ficavam até com medo dele, né? Mas depois que eles viram que Deus era na vida de Paulo, uma diferença tremenda. A vida de Paulo, o jovem Saulo, né, ou Paulo, pertencente à família rica em Tarso,
da Cilícia, cidade universitária, desenvolvida economicamente, uma cidade rica, uma cidade próspera, né, situada na Ásia Menor, à margem do rio Cídno, nas proximidades do mar Mediterrâneo, provavelmente em 2 a.C., provavelmente a idade, o ano que Paulo nasceu. Morreu aproximadamente entre o ano 62 e 67. Filhos de judeus da tribo de Benjamim, recebeu a princípio o nome de Saulo, em homenagem ao rei Saul, mas posteriormente passou a ser chamado Paulo, porque seu pai era cidadão romano, sua condição socioeconômica permitiu que aprendesse o grego, o hebraico e o aramaico. Deixa eu dar uma pausa aqui. O grego, o hebraico e o aramaico. Se você quiser anotar aí, a nível de curiosidade, muitos acreditam que Paulo também falava latim. Por quê? Por 2 motivos. Por que Paulo falava latim? Possivelmente Paulo também aprendeu latim. Primeiro, ele era um cidadão romano. Segundo, ele ficou preso em Roma mais de 2 anos. Você está entendendo? Um homem que já era trilíngue, um homem que já falava 3 idiomas, para aprender mais um idioma não ficava difícil. E outra, Paulo era um visionário, irmãos, e como visionário, ele mesmo disse: fiz-me de tudo para com todos, para ver se alcançasse o maior número possível. Então, eu creio, e alguns estudiosos creem, que Paulo, ele aprendeu a falar o latim. Não vamos dizer que ele dominava o latim, como ele dominava o hebraico e o grego, mas ele, possivelmente, ele falava um pouco latim, entendeu? Para quê? Para se comunicar, para evangelizar, para falar do amor de Cristo. Então, o nosso professor aí, ele não escreveu isso, mas se você quiser fazer uma anotação aí a nível de conhecimento, amanhã ou depois você vai fazer algum estudo, né? O meu está anotadinho aqui em cima, aqui, né? Ele foi discípulo de Gamaliel, né? Era um fariseu, membro do concílio da Suprema Corte Civil Religiosa dos Judeus. Gamaliel, ele era um homem de um conhecimento e de uma respeitabilidade muito grande entre os judeus. No entanto, vocês sabem que quando a igreja começou a crescer de uma forma muito grande, o próprio Gamaliel foi chamado num concílio, e foi ele quem disse, né? Se vocês perseguirem essa obra, e essa obra for de Deus, vocês estarão perseguindo Deus. Agora, surgiram muitos outros homens aí em nome de Deus, que não deu prosseguimento. Agora deixa essa obra. Se essa obra não for de Deus, ela vai se desfazer. Mas se essa obra for de Deus, ninguém pode desfazer. E nós cantávamos alguns anos atrás, né? Se essa obra é de Deus, ela não pode parar. Sai você do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar, né? A seara é muito grande, tem almas para se ganhar. Amém? Então esse é um dos pré-requisitos de Paulo, sua conversão e seu chamado. Após a grande perseguição feita em Jerusalém, Paulo pede autorização para a cidade de Damasco. No caminho ele teve um encontro com Jesus Cristo, né? E ele mesmo diz, o próprio Cristo pergunta para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Paulo pergunta: quem és, Senhor? Aí a resposta de Jesus, né? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? Nós vemos ali que Paulo teve um encontro muito profundo com Cristo. Ele reconheceu o senhorio de Cristo. Já ali, a Bíblia diz que ele ficou cego por 3 dias. O encontro foi muito forte. Mas sabe o que eu acho interessante também? Que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, e orando.
até que o próprio Cristo falou para Ananias: Ananias, vai lá na rua chamada Direita, porque tem um servo lá que você vai orar por ele, entendeu? Jesus foi falando, né? Aí o que Ananias fez? Senhor, né? Quantos males ele tem feito ao seu povo, ele tem cartas, e foi colocando, né, obstáculo para aquilo que Jesus queria fazer. Mas a palavra de Cristo em 9,15 de Atos diz, né? Vai, porque esse para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O texto diz que Ananias foi, orou, a sua vista foi recobrada, ele foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo. A Bíblia, irmãos, a nível de curiosidade para vocês aqui, a Bíblia não diz ali que Paulo falou em línguas. A Bíblia diz que ele só foi cheio do Espírito Santo. Mas em todo o Novo Testamento, especificamente em Atos, diz claramente que todos que ficaram cheios, automaticamente eles oraram em línguas. Aí nós pegamos as cartas de Paulo, que ele diz assim, dou graças a Deus que oro em línguas mais do que todos vós. Então, dentro de um conceito exegético, ali não está escrito que Paulo falou em línguas, ali está escrito que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Mas se a gente pegar todo o contexto em volta do Novo Testamento, dá a evidência que Paulo foi batizado com o Espírito Santo, entendeu? Então, aí é o princípio da sua chamada, da sua vocação, né? Foi batizado e tal. Aí existem as viagens missionárias de Paulo. As viagens missionárias de Paulo tiveram início somente após uma revelação do Espírito Santo na igreja de Antioquia, capital da província romana da Síria, cerca de 400 km de Jerusalém. Naquele dia, enquanto os profetas e mestres, entre eles Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e o próprio Paulo, serviam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aí a gente pega do capítulo 9, que Paulo teve a sua conversão, e o capítulo 13, que Paulo teve o seu chamamento missionário. Tem gente que acha que foi do dia para a noite, 14 anos, e isso está até na página 50, irmãos. Se você abrir na página 50 do nosso livro, você vai ver que o nosso professor aqui, ele retrata que foi 14 anos, está na página 50, 14 anos que Paulo permaneceu no anonimato antes de ser enviado. Isso, ele ficou 3 anos e pouco na Arábia, depois o restante dos anos ele ficou em Tarso. Isso, Barnabé que foi chamar ele, entendeu? Ele ficou 14 anos, irmãos, esperando o momento de Deus chamar. Você está entendendo? Não aceitaram. Você está entendendo? Então isso aqui é bom para os neófitos, para os novos crentes, que às vezes Deus fala que tem uma obra e eles já querem do dia para a noite, não é assim? Deus falou comigo e eu quero, mas calma aí, né? Espera aí, tem um tempo de preparação. Isso, tem que ter. Passa fome. Tem a época da preparação. Preparação. Chegar já fazer a obra de Deus. Isso. Porque é o mínimo, né? É o mínimo. E hoje, né? Hoje a gente tem todo um respaldo, né? Tem curso internet, tem curso, né?
Antigamente, a gente pega Daniel Berg e Gunnar Wingler, eles não falavam português quando vieram para o Brasil, né? Eles sofreram muito, mas nós estamos falando de 1910, né? Então, aquela época, a situação era outra. Hoje não. Hoje inglês, espanhol, os cursos na cidade, tudo gratuito. SESC, isso. Prefeitura de Taubaté, 3 meses está de diploma. É que nem o meu menino mais novo, né? Ele fala que ele quer ir para os Estados Unidos. Ele quer ir para os Estados Unidos. Então, eu falei, então vamos começar a aprender o inglês já. Para quando você estiver grande, você já domine a língua. E se Deus tem uma obra com você lá, você já vai estar apto. Entendeu? Foi até a lição de domingo sobre Bezalel, né? Até comentei um pouco lá de aula domingo. Eu falei para os irmãos, Deus, ele sempre vai chamar você para algo que ele próprio, quando te criou, ele já te deu. Ele só vai potencializar através da porção do Espírito, né? Então, até falei, dei um conselho aos irmãos lá. Se você vê que os seus filhos já tem algo que nele em si já brota, ajuda, potencializa, porque Deus, o próprio Deus, já coloca na criança vocação, talento, dom. Então cabe aos pais ajudar, e o Espírito Santo vem para potencializar o dom, né? A pessoa já tem o chamamento, já tem um talento, já tem algo. Alguns cantam, outros já tem, cada um tem um. Então cabe aos pais ter o discernimento de ver o que o filho, aonde que o filho, para você ajudar, para quando Deus chamar e o Espírito Santo trazer ali uma porção sobre aquilo que ele já deu, haver mais desenvoltura. Nós estamos falando agora do pastor Samuel Bezerra, né? Eu creio que o Oliveira conheceu o pastor Samuel Bezerra, né? Um homem que é pastor presidente desde 1977, presidente de igreja. O homem que nas convenções gerais e tantas assembleias era chamado desde muito novo. Mas você pega a mãe dele, em 1950, 1945 já era missionária. O pai dele já era pastor. E viu, ele prega desde os 15 anos. O homem tem acho que 73 anos. Prega desde os 15, irmão. Isso. Jubilou, o filho dele assumiu. O Samuelzinho assumiu. Você está entendendo? Essa semana ele me chamou lá no WhatsApp que ele teve lá em Varginha, pastor Salvador. Aí o pastor Salvador lá mandou um abraço para você. Então, você pega, ele desde os 15 prega, mas a mãe é missionária e o pai é pastor de igreja. Ele nasceu, os pais já viram a vocação do menino, já foi instruindo ele, com 15 anos já era pregador, com 22 anos parece, ele assumiu a presidência do campo lá no Espírito Santo. Você está entendendo? Então, ou seja, então a gente tem que analisar os nossos filhos, ou como a gente está na igreja, quem está na liderança, vê um novo convertido, que às vezes ele é novo convertido, mas você já vê que ele já tem um dom, você ajuda ele, entendeu? Ajuda ele, ajuda ela, que amanhã depois pode ser um grande obreiro na obra, e você ajudando ele ou ela, amanhã depois tenho certeza que eles vão se lembrar de você para o resto da vida. Amém? Então Paulo, ele ficou 14 anos, Barnabé foi o chamar, e ali em Atos capítulo 13, ele fez a sua primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, que ocorreu entre os anos 46 e 48 depois de Cristo, desceram a Seleucia, porto marítimo da cidade de Antioquia da Síria, e navegaram para Chipre. Em Chipre eles dirigiram para Pafos, né? Naquele lugar Paulo pregou a palavra para o procônsul Sérgio Paulo, e seguiu junto com Barnabé para Perge, de lá para Antioquia da Pisídia, onde Paulo numa sinagoga pregou aos gentios e judeus. Após essa pregação, os gentios se converteram, mas muitos judeus rejeitaram a palavra da salvação, levado por aqueles homens de Deus, porque os assuntos abordados naquela mensagem não lhe agradavam. Aí tem um quadrinho aí, né, irmãos?
sobre a estrutura da mensagem de Paulo e o desenrolar da primeira viagem missionária de Paulo. Está aí a posição geográfica. Como nós da geografia bíblica, vocês vão ver todos esses lugares com mais precisão. Aí tem a segunda viagem missionária, foi aproximadamente no ano 49 a 52 depois de Cristo, teve início após o concílio. Lembra em Atos capítulo 15, o concílio que teve em Jerusalém? A segunda viagem missionária foi depois do concílio. Nessa viagem Barnabé insistiu em levar João Marcos, mas Paulo não concordou, porque aquele jovem havia abandonado em Perge da Panfilha durante a primeira viagem. Essa divergência de opiniões levou Barnabé a se separar de Paulo e atuar em outro campo missionário. Depois da separação, Paulo escolheu Silas, seu novo companheiro de viagem, e em seguida partiu para Antioquia da Síria. Nessa viagem revisitaram as igrejas da Síria e da Cilícia. Em Listra, Paulo conheceu um jovem chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de pai grego, e levou consigo. Aí nós vemos já nessa segunda viagem missionária que Paulo já teve algumas experiências mais profundas com Deus, que no entanto ele queria ir para a Ásia ou ir para a Frígia, mas o Espírito Santo disse para ele não ir. Aí à noite sobreveio Paulo uma visão, a qual um varão macedônio estava em pé e lhe rodava, dizendo: Paulo, passa a Macedônia e venha nos ajudar. Passa a Macedônia e venha nos ajudar. E aí tem a parte gráfica, irmãos, o quadro, dessas viagens missionárias que Paulo fez depois dessa visão que ele teve. Aí depois nós vamos nos desenrolar dentro desse mês, essas cartas que Paulo escreveu. Se você acompanhar essa trajetória que Paulo faz aqui, foram os lugares que Paulo teve e fundou a igreja, depois da visão. Então, irmãos, eu tenho o costume de dizer, eu acho que eu já disse isso para vocês na primeira aula aqui, introdução bíblica. Às vezes Deus não permite, ou às vezes Deus fecha uma porta aqui para um bem maior ali. Você está entendendo? Às vezes nós achamos importante aqui, mas para Deus, às vezes, o mais importante é aqui. Não que aqui não seja de Deus, mas às vezes o mais importante é aqui. Você está entendendo? Então às vezes o próprio Deus fecha essa porta, porque Ele quer te levar a um outro lugar, que você vai ser mais útil, mais proveitoso, mais fruto, vai corroborar muito mais para o reino e para a obra. Você está entendendo? Então às vezes nós como seres humanos, às vezes não entendemos, porque nós estamos nessa dimensão física, então às vezes nós somos iludidos por aquilo que vemos, e às vezes aquilo que vemos é Sodoma e Gomorra, a briga de Ló com os pastores, a briga dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. Aí o que Abraão falou para ele? Se você for para o sul, eu vou para o norte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí a Bíblia diz que Ló viu as campinas de Sodoma, eram parecidas com as campinas do Éden. Aí o que Ló fez? Vou para lá. A Bíblia diz que Abraão foi para o deserto, mas Deus estava com Abraão no deserto e não estava com Ló nas campinas. Você está entendendo? Então, às vezes aquilo que aparenta ser de Deus, às vezes não é, e Deus quer algo maior com você. Então, eu sempre procuro dizer, não é fácil ser guiado pelo Espírito, mas quando somos guiados pelo Espírito e deixamos fluir do rio nos conduzir, a princípio você vai encontrar bicho morto, peixe morto, um monte de coisa ruim, mas aquelas águas vão te conduzir aonde Deus quer te conduzir. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo deixou-se guiar pela orientação do Espírito Santo
E essa orientação surgiu as epístolas, as cartas, né? Aí surgiu a terceira viagem. Alguma pergunta, alguma colocação? Tranquilo? Isso, não. Isso, o senhor escolhe. Isso. Isso. E pegou. Foi lá e resgatou o filho. Isso. Abraão é exemplo mesmo, né? Nós vemos também, irmãos, só para sintetizar um pouco essa segunda viagem missionária, a nível de conhecimento dos irmãos, que os nossos missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg, antes de vir para o Brasil, Gunnar Wingre, ele estudou teologia nos Estados Unidos. Inclusive essa lição que nós estamos estudando nesse trimestre fala muito sobre a monografia que Gunnar Wingre escreveu na sua formatura de teologia antes de vir para o Brasil. O desejo de Gunnar Wingre era ir para a África, fazer missão na África. Essa era a vontade dele, de ir para a África. Se você ler o Diário de Pioneiro, que é um livro do Gunnar Wingre, ou a própria história da Assembleia de Deus narrada por Orlando Boyer, você vai ver que a vontade de Gunnar Wingre é ir para a África. Você está entendendo? Mas o que aconteceu? O Espírito Santo não permitiu ele ir para a África, conhecer Daniel Berg, até que o próprio Deus os guiou para o Brasil. Você está entendendo? Tipo assim, aos olhos dele, ir para a África seria algo de Deus, porque naquela época, até hoje, né? Quando se fala de missão, todo mundo só pensa em África, irmão. O vizinho está indo para o inferno e ele quer ir para a África. Tudo bem, mas ele ficou na dispensação de Deus, e Deus o conduziu ao Brasil, e somos hoje a maior denominação pentecostal do mundo, graças a essa visão, revelação do Espírito Santo que eles tiveram. Terceira viagem missionária, realizada por volta do ano de 53 a 57 depois de Cristo. Paulo aproveitou a ocasião para pregar em Éfeso, capital da Ásia Menor, onde realizou diversos milagres e permaneceu por 2 anos. De Éfeso, Paulo seguiu para a Grécia e permaneceu ali 3 meses. Depois viajou para a Macedônia, onde também visitou diversas igrejas. Em Mileto, convocou presbíteros de Éfeso, a fim de lhe dar recomendações quanto à pregação do Evangelho de Cristo e alertar-los acerca dos falsos profetas, falsos mestres. Nessa reunião houve um clima de despedida, pois o apóstolo deixou claro aos irmãos que não viriam mais o seu rosto. Atos 20. Em seguida dirigiu-se para Cesareia, se hospedou na casa do evangelista Filipe. Após esse período voltou para Jerusalém, foi capturado pelos judeus e levado para Roma, onde ficou numa prisão domiciliar, podendo escrever as cartas para algumas igrejas. A tradição diz que após o período de 63 depois de Cristo, o apóstolo trabalhou no campo missionário na Espanha, e que em 64 depois de Cristo foi preso novamente em Roma, onde sofreu o seu martírio. Essas são, irmãos, as 3 viagens missionárias que estão registradas em Atos dos Apóstolos. Entendeu? Que nem está escrito aqui, ó. A tradição diz que ele teve na Espanha, o missionário como missionário teve na Espanha. A tradição cristã diz, os textos não nos deixam assim claro, né? Lucas não deixa isso claramente, né? Mas a tradição cristã da patrística do primeiro século dá a entender-se que Paulo teve na Espanha e fez um trabalho ali, né? Aí agora nós vamos sobre os conhecimentos de Paulo, Como já foi falado, irmãos, ele formou-se aos pés do maior teólogo da época. Você está entendendo? Ele se formou aos pés de Gamaliel, uma referência. Aquilo que eu não disse, mas vou falar agora. A maioria dos comentaristas, estudiosos, acredita que Paulo ele teve toda a sua
a sua adolescência, sua pré-adolescência, sua mocidade em Jerusalém, aonde ele estudou aos pés de Gamaliel, aprendeu as línguas, né? Estudou o hebraico, o grego e o aramaico, né? Mas aí nós vemos o conhecimento do apóstolo Paulo. Primeiro, nós vemos o conhecimento de Paulo do Antigo Testamento. Por que do Antigo Testamento? Porque Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, ele demonstra um grande conhecimento das leis do Pentateuco, da história dos judeus narrada no Antigo Testamento. Nesta carta ele expõe profundamente a doutrina da circuncisão, relata a vida de fé dos patriarcas Abraão, faz citações dos profetas que atuaram no Antigo Testamento, entre eles Moisés, Oséias, Isaías. Tal conhecimento provavelmente é devido à instrução religiosa recebida em sua juventude, a qual fez que o apóstolo, ao abraçar a fé em Cristo, não ignorasse a herança espiritual e intelectual dos judeus, mas mantivesse o mesmo ponto de vista de alguns quesitos da lei. Primeiro, Paulo tinha um conhecimento profundo da lei, do Antigo Testamento. No entanto, quando ele diz acerca de letra, acerca de escritura, Paulo, ele fala sobre o Antigo Testamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. 2 Coríntios capítulo 3, verso 3 e 6 diz assim, porque a letra mata, mas o Espírito... Você viu, irmão? Você está estudando? A letra mata. Não é assim? Irmão, esse negócio de estudar, fazer teologia, a letra mata, irmão. Aí você pega todo o contexto que Paulo está dizendo, os versículos antes, os versículos depois, você vai ver que Paulo não está falando a letra do conhecimento. Paulo está falando acerca da lei. Paulo está dizendo que a lei veio para matar, a lei julga, ninguém foi salvo pela lei, entendeu? Por isso que Cristo veio, ninguém foi salvo pela lei, você está entendendo? Aí ele diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica, e ele está falando o que? Do Espírito Santo, do Espírito do Novo Testamento, do Espírito da Nova Aliança. Ou seja, a lei mata, não salva ninguém, mas a nova aliança, a nova dimensão no Espírito traz vida. Ele mesmo diz em Romanos 8, verso 2, porque o Espírito de vida de Cristo Jesus nos libertou da lei, do pecado e da morte. Você está entendendo? Então Paulo, ele tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento, e quando ele fala a Timóteo sobre a Escritura, ele fala do Antigo Testamento também. Quando ele fala toda a Escritura é inspirada e proveitosa, toda, o que ele faz? Ele pega o Antigo Testamento e arrasta. Você está entendendo? Toda a Escritura, ele puxa o Antigo Testamento. Você está entendendo? Toda a Escritura, toda Escritura. Então, o conhecimento de Paulo do Antigo Testamento era tremendo, era muito profundo. Aí tem esse quadrizinho, as citações do Antigo Testamento feitas por Paulo. Está escrito, diz Oséias, diz as Escrituras, também diz Isaías, ou mais se atreve, diz, na lei está escrito, Deus vivente diz. Ou seja, por diversas vezes nas cartas paulinas, ele cita o Antigo, ele vai lá no Antigo, ele busca o Antigo. Isso nos mostra que Paulo tinha um conhecimento do Antigo Testamento. Amém? Outro conhecimento de Paulo. Paulo tinha um conhecimento filosófico. Tal conhecimento pode ter comprovado em suas epístolas aos Gálatas, Coríntios, Tito, ao qual Paulo faz citações de expressões filosóficas conhecidas em sua época. Por exemplo, citações filosóficas que era conhecido na época de Paulo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons. Isso é filosofia de Menandro, um filósofo da época de Paulo. Você está entendendo?
Outra citação de um filósofo chamado Epiménide: cretenses, sempre mentirosos, férias terríveis, ventres preguiçosos. Citação de Paulo. Filosofia. Paulo tinha um conhecimento filosófico. Você pega Paulo em Atenas, quando ele entra em Atenas no Areópago, os atenienses, os gregos em si, eles buscam conhecimento, irmãos. Eles querem. Se lembra do gnosticismo? O gnosticismo vem dos gregos. Gnose, conhecimento. Aí Paulo chega em Atenas, no centro cultural do conhecimento da época, começa a falar com os gregos, com os filósofos, e os homens ficaram todos admirados. Conhecimento filosófico. Sabe o que significa a palavra filosofia? Vocês já tiveram curiosidade para saber? A palavra filosofia? O que significa? Vocês nunca tiveram? O curso avançado do IBAD tem a introdução à filosofia. A palavra filosofia significa amante da sabedoria, ou aquele que ama o saber, ama o conhecimento, ama saber. Filosofia e teologia, irmãos, anda de mão dada, tá? Não julgue a filosofia como algo do diabo, tá bom? Filosofia e teologia andam de mão dada. O que Paulo faz? Paulo pega algumas coisas da filosofia e aplica nos seus escritos. É errado isso, irmãos? Não. Por que não é errado? Porque ele não usa como doutrina. Você está entendendo? Um exemplo: as más conversações corrompem bons costumes. Isso é doutrina? Não. É um pensamento filosófico que Paulo achou por bem, quando escrevia essa carta, colocar. Você está entendendo? Então ninguém vai se perder, ou ninguém vai se salvar com essa palavra. O perigo maior, irmãos, é você pegar algo da filosofia secular e querer aplicar uma doutrina. Você está entendendo? Aí é perigoso, que é no caso do gnosticismo. Eles queriam dizer que Jesus não veio em carne, doutrina. Você está entendendo? Aí é perigoso. Mas se você pegar algo filosófico e você está pregando ali, você quer trazer uma ilustração, e você tem algo de filosofia, algo de conhecimento secular, que vai agregar aquilo que você está dizendo, não é errado. Você está entendendo? Porque você vai estar ajudando quem está te ouvindo a entender o que você quer falar. É que nem aqui, ó, essas janelas aqui, você está vendo? Já pensou se não tivesse janela, irmão? Para que serve a janela? Claridade, ar, né? Ventilação. Assim são as ideias e os pensamentos e as ilustrações. São como janelas que abrem iluminação, ventilação, para que a pessoa compreenda aquilo. Oi? Ele foi influenciado no seu conhecimento. Isso, Paulo conhecia a filosofia, tinha um domínio da filosofia da sua época, né? Outras palavras que Paulo usou muito, por exemplo, vocabulário da sua época: coroa, né? A coroa, quem que recebia a coroa? Quem recebia a coroa, quem vencia. Ele usou também a palavra sobre atleta, está até na página 28 aí, ó. Coroa, atleta, estádio, prêmio, correr, lutar. São palavras que Paulo usava. O atleta, né? Ele usa a palavra do atleta para correr. Corramos, pois, né? O próprio autor dos Hebreus, aí nós pegamos esse gancho para dizer que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Porque Hebreus também usa essa palavra, né? Corramos, pois, com firmeza. Aí, e Paulo também usa essa palavra de correr, do atleta, de receber a coroa, de receber a recompensa, daquele que vai receber o prêmio,
né, de lutar, lutamos, pois diligentemente, lutamos. Por que Paulo fala do lutamos? Porque na época de Paulo tinha os gladiadores que lutavam, só saía vivo quem lutasse. Você está entendendo? Então Paulo, o que Paulo faz, irmãos? Paulo, ele pega tudo aquilo que ele conhecia, do seu conhecimento exterior, para aplicar na sua palavra, na escritura, nas suas mensagens, para que as pessoas localizassem, entendessem a sua mensagem. Soldado. Por quê? As turmas lá estavam acostumadas com os soldados, com alistamento, com as guerras. E o próprio Paulo mesmo, ele era alguns dizem que ele era um soldado romano também, entendeu? Aí ele usa o capítulo 6 de Efésios, né? Ele fala sobre a armadura dos soldados, a espada, o escudo, o capacete. Você vê a alusão que ele faz? Para tentar os seus ouvintes, os irmãos das igrejas, entender o que ele quer dizer, entendeu? Outro conhecimento, o apóstolo Paulo, ele tinha o seu conhecimento teológico, conhecimento doutrinário de Paulo. Ele conhecia a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo e a doutrina da salvação. Estas três estão listadas aí. Doutrina de Deus, ele sabia que Deus é eterno, que Deus é o único, que Deus é nosso Pai, que Deus é fiel, que Deus é bendito. Ele sabia tudo sobre Deus, Yahvé, Jeová, o Deus Pai, podemos assim dizer, né? Diz aqui, nas cartas paulinas encontramos o apóstolo se referindo a Deus como Deus de paz, Deus eterno, único, sábio, Deus o nosso Pai, Deus fiel. Então Paulo, ele tinha o conhecimento, Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Aí ele fala aqui, a doutrina de Cristo. Paulo conhecia a doutrina de Cristo. Para Paulo, Jesus Cristo era e é Deus. Então Paulo, quando ele olhava a pessoa, o próprio texto diz que nós acabamos de falar, quem és tu, Senhor? Ele reconheceu o quê? A divindade de Cristo. Paulo, quando escreve a Filipenses 2, divindade de Cristo. Você está entendendo? Então Paulo tinha o conhecimento pleno que Jesus Cristo é Deus. Cristologia. O que? Isso. Cristológica. No entanto, ele já chega se referindo, quem bateu de frente com ele, como Senhor. E não é um Senhor qualquer, é um Senhor divino. Quem é Senhor? Kyrios. Quem é Kyrios? Quem é o Senhor? Aí ele diz, eu sou Jesus a quem tu... Ele queria saber, tipo assim, que Senhor? Aí Jesus responde, eu sou Jesus. Então ele teve muitas coisas, irmãos, aquilo que eu disse, Paulo escrevia por revelação. Por revelação. O que eu recebi até, né? É muito lido, né? O que eu recebi, Senhor. E Paulo ainda não disse tudo, hein? 2 Coríntios 12. Recebi muitas coisas, visões inefáveis, que o homem não é, às vezes, digno de se ouvir. Então, muita coisa Paulo não escreveu. Você está entendendo? Muita coisa. Então nós pegamos, por isso que é considerada a inspiração das cartas paulinas. A palavra inspirada, acho que eu já disse para vocês aqui, a palavra inspiração no grego é soprada por Deus, movida por Deus. Então quando ele diz que a escritura é inspirada, ele está dizendo que o próprio Deus assoprou sobre os escritores escrever. Aí nós temos revelação, nós temos visão, nós temos conhecimento. E aí, né? Pode fazer. A Bíblia toda foi feita assim por revelação? Revelação, conhecimento, instrução, biografia. A Bíblia, por isso que ela chama Bíblia. Bíblia vem de biblos, coleções de livros, ou biblioteca.
A Bíblia tem tudo. A Bíblia tem geografia, a Bíblia tem história, a Bíblia tem ciência, né? Então tem coisa que é revelação, tem coisa que é conhecimento, que nem nós falamos aqui agora, ó. As más conversações corrompem os bons costumes. Conhecimento. Você está entendendo? Quando nós estudarmos introdução bíblica, nós vamos falar mais sobre isso aí. Introdução bíblica, nós vamos falar tudo sobre inspiração, revelação, visão, tudo sobre isso aí. Vocês querem anotar aí, ó, mais 3 conhecimentos que Paulo tinha, que não está no livro aí. Se você quiser anotar, eu vou falar, né? Não está no livro, mas eu, nos meus estudos lá, eu falei assim, eu vou passar esse conhecimento aos irmãos, né? Paulo, ele também tinha um conhecimento escatológico. O que é escatologia? Doutrina das últimas coisas. Paulo fala do arrebatamento, Paulo fala do tribunal de Cristo, Paulo fala do novo céus, Paulo fala do novo corpo, Paulo fala da vida futura. Escatologia, entendeu? Paulo, ele tinha um conhecimento pneumatológico, doutrina de pneu. Irmãos, não, né? Pneuma, do grego, vento, sopro. Pneumologia, estudo sobre o Espírito Santo. Paulo tinha um conhecimento pneumático daquilo que Deus faz, dons espirituais, dons ministeriais, operar do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Paulo tinha esse conhecimento pneumático de Deus. Paulo também tinha o conhecimento angelológico, angelos, doutrina dos anjos, angelologia, doutrina dos anjos. Paulo também sabia dos anjos de Deus. Ele mesmo diz, ainda que venha um anjo do céu e anuncie outra palavra, ele diz, o anjo de Deus me apareceu e me disse isso. Paulo tinha um conhecimento da angelologia. Você está entendendo? Por que tem que ter esse conhecimento, irmão? Porque tem gente que atribui adoração a anjos. Então, se a pessoa não tem um conhecimento da angelologia, ela pega feitos que Deus faz e dá para anjo. Entendeu? João fez isso lá em Apocalipse 22, se fala a memória, 21. Ele viu o anjo e se prostrou. O anjo disse, não faças tal, rapaz, sou conservo teu e dos teus irmãos. Ou seja, anjo não recebe adoração, anjo não recebe oração, anjo não recebe louvor, não. Anjo é para servir a igreja. Os anjos são servos de Deus a favor da igreja. Hebreus 1,14. O apóstolo Paulo e o seu conhecimento em relação à sociedade, né? Ao seu convívio social, à realidade social. Com grande responsabilidade, vemos Paulo tocar em assuntos sociais por meio do evangelho, melhorar ao redor, tanto para ficar claro que ele deveria conhecer muito bem o que ele vivia. Por exemplo, nós podemos falar aqui do conhecimento da realidade social que Paulo vivia. Ele diz assim, ó, vós servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne. O que ele está dizendo? Empregado, obedeça o seu patrão, honre o seu patrão. Ele diz o que? Patrão, você que é patrão, é crente, não subjugue com fardo pesado o teu empregado que é seu irmão em Cristo. O que ele fala também? Ele fala, Romanos 13, que toda alma seja sujeita às autoridades superiores, que são constituídas por Deus. Paulo fala para nós respeitarmos as autoridades, o policial, o vereador, o prefeito, o governador, o presidente. Irmãos, sabe por que muitas das vezes nós não temos uma bênção de Deus a qual Deus quer para nós? Porque nós não damos honra a quem é digno de honra. A vida nossa é falar mal de presidente, é falar mal de governador, é falar mal de prefeito, irmãos. Eles estão alguns fazem errado,
mas o nosso dever está lá em Timóteo capítulo 2, é rogar a Deus pela vida deles, é não maldizer, é orar por eles. Está fazendo errado? O que nós vamos fazer? Em vários cultos de ensinamento, segundas-feiras, na época da presidenta, estava sendo caçada, eu aconselhava as pessoas, não entra nessa onda. Aí se eu pego ela por dentro, aí eu externava ela, isso e aquilo, e tal, para nós não podemos. Não. Aí teve alguém que, nas redes sociais, aí, acho que eu falei, que nada. Sabe por quê, irmãos? Querendo ou não, Daniel capítulo 2, ele diz assim, ó, é Deus quem põe o rei e é Deus quem tira. Você está entendendo? É Deus quem põe, é Deus quem tira. Se está lá, é por permissão de Deus. Você está entendendo? Se está fazendo bem ou não, uma coisa é certa, Deus está no controle e no comando. O que acontece com o brasileiro? O brasileiro, ele tem uma cultura franciscana, que herdou da igreja romana, e tem o mesmo espírito que tem os franciscanos. Aí o que acontece? A gente fica debaixo desse jugo mal e quer culpar quem está em cima, sendo que se nós tivermos a mente de Cristo e saber, dentro desse contexto da honra, de honrar quem está lá em cima, mesmo não concordando, mas eu respeito, eu honro, eu oro por aquele que está lá em cima. Agora, quem vai tirar é Deus, quem vai colocar é Deus. Você está entendendo? Paulo fala para nós o dever da oração. Tem um vídeo que rola aí na internet de uma coreana, não sei se vocês sabem, hoje a Coreia do Sul, a Coreia do Sul, isso, a Coreia do Norte é o Chung-Ting lá, né? O terrorista, tudo bem, deixa lá, não moro lá, graças a Deus, mas vamos lá. Passa, irmãos, por uma transformação muito grande. A melhor cidade no mundo em sobrevivência, em tudo. Vocês sabiam que está na Coreia do Sul? A chuva que cai no asfalto, ela cai, o asfalto absorve aquela água, já tem todo um encanamento, que aquela água é aproveitada. Eu vi uma reportagem no Globo Repórter sobre essa cidade, o perfil daquela cidade. Nada se perde, irmãos, coisa do outro mundo, parece que é do outro mundo, mas não é, está na Coreia do Sul. Mas aí essa irmã fala, irmãos, no ano de 1950, a Coreia foi subjugada pelos japoneses, nós sofremos, nós passamos fome, nós passamos cada situação, mas a igreja coreana estava orando para Jesus abençoar os nossos presidentes, a nossa liderança governamental, e Deus aos poucos foi mudando, e hoje nós estamos como um dos melhores países no mundo, porque a oração da igreja fez a diferença. Você está entendendo? Pedro, irmãos, ele ia ser morto por Herodes, capítulo 12. O anjo do Senhor foi enviado para libertar Pedro. Vocês se lembram desse episódio? Lá em Pedro, capítulo 2, também, se não me falha a memória, 2 Pedro, ele diz assim, ó, honrai o rei. Segundo os estudiosos, quando Pedro escreveu honrai o rei, esse rei que Pedro está mandando honrar é o rei Herodes, que mandou matar, Olha que Pedro está falando, honre ao rei. Alguém podia dizer, Pedro, ele quis te matar, mas ele é o rei, ele tem que receber a honra. Não honra no respeito, no sentido de adoração, honra no respeito mútuo, de ser considerado alguém que está acima. Eu tenho um seminário, irmãos, de 3 ou 4 dias, assim, falo tudo sobre isso, a respeito, o tema é dignos de honra, é o tema desse estudo, que eu já ministrei em alguns lugares, dignos de honra. Tem pessoas, você sabia que até quem é menor que você, ele é digno de honra? Jesus mandou honrar
pessoas que estão abaixo de você, e quando você honra aquele que está abaixo de você, a honra do próprio Deus vem sobre você, porque você honrou alguém que é menor que você. Vamos lá. Então, irmãos, Paulo, ele tinha esse conhecimento social. Paulo também fala acerca das mulheres. Paulo fala que o marido deve amar a esposa. Paulo, ele usa até algumas mulheres no seu ministério, como Priscila, esposa de Áquila. Você está entendendo? Nós vemos que Paulo, dentro de um contexto social, Paulo, ele era um cara bem informado, conhecia bem, né? Aqui, no que se refere ao tratamento destinado às mulheres na casa de Deus, Paulo trouxe um novo aspecto para a cultura e a sociedade dos judeus, ao validar o trabalho da mulher na pregação do Evangelho. Então, Paulo, tem alguém necessitado? Ajuda social. Tem alguém social, você está entendendo? Paulo, ele desenvolvia o seu ministério, o seu conhecimento dentro da sociedade em que vivia. Isso, Isso, ele usava as mulheres no seu ministério. Isso mesmo. Amém, irmãos? Vamos para a página 33, Romanos e o fundamento da justificação pela fé. Eles pegam essa parte aqui, né? Das mulheres falar, na igreja, é isso, né? Isso. E para criticar as mulheres que vivem na palavra de Deus. De uma certa forma, a gente sofre preconceito nessa parte, né? Nós vamos falar um pouco disso, vai chegar na carta que Paulo vai falar especificamente sobre esse assunto. Mas é falta de conhecimento, irmãos. Porque se a irmã não pode subir aqui em cima, a irmã também não pode ficar aqui na frente. A irmã não pode falar em lugar nenhum, porque o mesmo Deus que está aqui, está ali, está lá. Então, pastor, já foi dada uma oportunidade na igreja de Guaraté, e eu escutei. O pastor falou para o meu moço que vinha entregar o microfone para mim, estava o microfone lá embaixo, né? Eu falei para ele, daí eu peguei o microfone e falei, pastor, o senhor falou que eu não posso subir, não tem problema. Eu posso ficar na porta, mas o mesmo Deus que está aí em cima está aqui comigo. Isso. É ignorância, irmãos. É pleno. Ele falou isso, eu ouvi ele falar que esse preconceito realmente existe ainda Mesmo que baseado em isolado, né? Isso. A pessoa não tem conhecimento. Não tem. É igual quando Paulo falou lá, né? Aquele que não trabalha não come. Mas a pessoa está desempregada, não vai comer. Vai passar fome. Então, Tem que entender todo o contexto. É por isso que hoje, irmãos, hoje, século 21, 2019, eu já falo isso, já tem mais de anos, né? Mas vamos falar de hoje, né? O obreiro tem que ter, né, pastor, conhecimento teológico, para não causar essas bobeiras aí, porque isso nos mostra que é falta de conhecimento teológico. Esses dias um obreiro mandou um zap para mim, um obreiro que dirige igreja. Ele mandou um zap para mim que eu fiquei bobo de ver a pergunta do obreiro, e disse que é bacharel em teologia. Ele colocando em xeque, pastor, a divindade de Cristo, citou um texto e quis argumentar em cima do texto, demonstrando que Jesus não era Deus. Eu falei, rapaz, você é bacharel mesmo em teologia, você tem certeza disso? Você está entendendo? Porque ele estava jogando em xeque a divindade de Cristo. Eu falei, irmão, isso aí é o abecedário da fé teológica, rapaz, a divindade de Cristo. Não, mas eu acredito que Jesus é Deus. E daí eu fui lá, eu falei, irmão, você está pegando o texto isolado, rapaz. Vamos analisar todo o contexto. O que o escritor está querendo dizer em cima disso aí? Aí fui, expliquei, mandei um áudio para ele, até longo até,
e expus o texto. Aí ele falou: rapaz, você explicou algo para mim que o professor na faculdade não explicou. Falei: então manda uma oferta então. Você não pagou lá a mensalidade e não explicou, rapaz? Estou brincando, né? Estou brincando. Mas então hoje um obreiro ele tem que ter pelo menos o básico em teologia, irmão. Vamos ser assim, né? Pelo menos esse curso, né, pastor? Pelo menos esse curso, que é um cursinho médio, não é difícil de se fazer. Você está entendendo? Porque hoje é cada coisa que a gente ouve, irmão. Isso. Uhum. Mas vamos lá, fazer o quê? Romanos, o fundamento da justificação pela fé. A igreja de Roma, irmãos, ninguém sabe quem foi o fundador da igreja de Roma. Nós sabemos que quando, na ocasião da dispersão do Pentecostes em Atos 2, havia pessoas que habitavam em Roma que estavam ali. Então muitos acreditam que essas pessoas que estavam na festa de Pentecostes, na efusão do Espírito, veio para Roma convertido e começou o trabalho ali, começou a evangelizar ali, começou a ganhar almas. Então não foi Pedro que fundou, tá, irmãos? Não se preocupe, né? Não se preocupe. Essa igreja era uma igreja que tinha tanto judeus como gentios, né? Era uma igreja que estava ali em Roma. Diz aqui que a maioria era gentios, também judeus. Romanos 1 ao 13, 11 ao 13. Por isso essa carta do apóstolo ora se refere a judeus, ora se destina a não judeus, que são chamados de gentios. Verificamos que ao escrever a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo desejava ensinar a doutrina da justificação pela fé. Justificação pela fé? Sim. Por quê? Tinham judeus e tinham gentios. Os gentios estavam extrapolando na sua maneira de viver, e os judeus achavam que tinham que praticar ainda as obras do judaísmo, toda a circuncisão, os sacrifícios, tudo aquilo, guardar o sábado, tudo aquilo que era feito no antigo, eles achavam que tinha que ainda se cumprir nos dias que eles estavam vivendo. Então Paulo teve essa dificuldade de transmitir ali. Aí diz aqui, Paulo e a mensagem da graça para a igreja de Roma. A carta aos Romanos começa com uma saudação interessante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus, ao qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Romanos 1 e 2. Dos títulos são ressaltados esse trecho: servo e apóstolo. O vocábulo servo significa escravo. Deixa claro que Paulo, no tocante ao reino de Deus, não tinha vontade própria. O servo tem vontade própria, irmão? Escravo tem vontade própria? Não. Ou seja, ele estava dizendo que a vontade dele não era dele, mas ele era dirigido pelo Mestre Jesus. E o termo apóstolo, por sua vez, significa enviado. Nesse texto pode ser interpretado como enviado da parte de Deus para ser mensageiro de Jesus Cristo às nações. Paulo também podemos observar aqui que Paulo tornou-se frutífero na pregação da fé evangélica, porque não se envergonhava e não tinha medo de anunciar Cristo. Está em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, tanto do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Você sabia que isso aqui foi a causa da reforma protestante, né? A justificação pela fé. Martim Lutero vivia numa angústia terrível de ser condenado. Uma certa feita, estudando as cartas aos Romanos, ele leu esse texto
E o Espírito Santo revelou a profundidade desse texto: o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo não depende de fazer obras, o justo não depende de fazer sacrifícios para ser salvo. Ele tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé em Cristo, a fé na redenção, a fé na obra do Calvário, a pessoa é justificada pela sua fé na obra, e nada mais, irmão, nada mais. Tudo aquilo que nós queremos fazer para dizer que somos salvos é em vão. Não existe crentes mais salvos, irmão. Eu sou mais salvo que ele. Não existe ninguém mais salvo que ninguém. Pode existir crente mais santo, mais cheio, mais ousado, mas salvo não. Oi? Mais espiritual, mais carnal. Mais salvo não existe um mais salvo que o outro. Está entendendo? Em termos de salvação em Cristo, por intermédio da fé, né? Isso que eu falo, eu tenho que puxar uma cruz até lá para me ser salvo, eu tenho que dar 3 voltas no quarteirão para me ser salvo. O maior exemplo disso aí é o ladrão da cruz. Oi? Ladrão, isso. A fé dele não fez nada, irmão. Você está entendendo? Nada que eu faça venha agregar para a salvação. Se eu usar um chapéu, se eu usar um sapato rosa, um terno amarelo, nada que eu faça vai agregar a minha salvação. Você está entendendo? A salvação está implícita e explícita na fé, no sacrifício. Você está entendendo? Então, a nível de salvação, todos são salvos. Aí depois é claro que nós vamos falar das obras. As obras seguem. Aí há uma diferença de recompensa para as obras. Mas em termos de salvação, creu no sacrifício de Cristo, será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Você está entendendo? Então, aí está, justificação pela fé. Paulo é a mensagem da graça para a igreja de Roma. A carta aos Romanos começa com uma saudação. Já falei isso aqui, né? Já falei isso aqui, tá? A pecaminosidade do homem, o pecado do homem, a situação degradante do homem. O que acontece? Paulo demonstra na carta aos Romanos que o homem estava, estou sintetizando aqui por causa das horas, tá, irmão? Paulo demonstra aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 a situação da pecaminosidade do homem, a situação que o homem está em pecado de uma maneira tão terrível que a própria Bíblia diz, o próprio Paulo diz que Deus entregou as suas paixões. O homem, de vez de adorar a Deus, adorou a criatura, e o homem está numa situação tão decadente, tão pecaminosa, que eles estão em pecado de uma forma terrível. Então ele diz assim, que o homem, todos pecaram e destituídos estão. Paulo chama os homens em Romanos 2,29 incircuncisos de corações. Paulo, ele chega a mostrar que o homem está numa situação tão decadente, que não tem como o homem ser salvo por si próprio, não tem como. Aí no capítulo 3 ele já entra aqui, né, pela justificação pela fé. Ele diz assim, sendo pois justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Segundo o teólogo Louis Berkhoff, justificar é considerar a pessoa justa, apesar de ser interiormente injusta. Ou seja, nós, irmãos, não somos justos por nós mesmos, mas nós somos justificados por Cristo. Somos justos, não por nós,
mas por Cristo. Vou sintetizar bem rápido aqui para vocês terem uma ideia. Todos nós éramos devedores pelos pecados, certo? Devíamos para Deus. Cristo veio, pagou nossa conta, está consumado, certo? Tá, tudo bem, a conta está paga, mas eu continuo sem dinheiro, irmão. Aí Jesus veio e nos justificou. O que ele fez? Um depósito. Ele pagou a nossa conta, zerou a nossa dívida, veio e fez um depósito na nossa conta. Além de pagar a conta, ainda fez depósito. Eu devo para o Nestor, alguém vem, paga, o Luiz vai e paga a minha conta para o Nestor, ainda vai lá fazer um depósito na minha conta ainda. Pastor, e deu uma interpretação disso na série da Batalha que Deus tem um plano chamado Plano da Misericórdia. Banco da Misericórdia. É quando Deus, Ele se compadece de tão forma com a nossa situação, que as misericórdias dEle Ainda que trabalhou para ele. E muito. nenhum trabalho que nós façamos paga, nada que nós façamos. Não me lembro o endereço exato agora, mas diz assim, tudo que nós fizermos, tudo, depois de tudo ainda somos devedores. Se nós fizermos tudo o que temos que fazer e muito mais, ainda somos devedores. Aí eu pergunto para vocês, e aqueles que não fazem nada? Quão ingratos são? A lição de domingo falou sobre os talentos, né? A entrega dos talentos. Vamos para frente, isso aí é outra matéria, outra aula, né? Então Paulo, ele fala aqui na justificação pela fé, no capítulo 3, o mais alto sonho de Deus é nos fazer ricos, bem-sucedidos, ou populares famosos. Não, o sonho de Deus é nos fazer justo diante dele, que nem diz aqui o Max Lucato. O sonho de Deus não é que eu seja rico, carrão, casona, que nem estão pregando hoje esses pregadores aí, né? Não. O sonho de Deus é que eu seja justo diante dele. Não há um justo sequer, Deus procura, né? A justificação de Abraão, no capítulo 4, diz que Paulo, para fundamentar a doutrina da justificação pela fé, cita o exemplo do patriarca Abraão, descendente de Sem, nascido dos caldeus, o gentio dos judeus. É bom destacar que Abrão significa pai exaltado. No momento da chamada passou a se chamar Abraão, que significa pai de multidão, e nesse exemplo o apóstolo relata aos judeus que se orgulhavam em dizer que tinha Abraão por pai. No entanto, esqueciam que aquele homem tinha sido justificado por Deus devido à sua fé. Abraão não foi justificado por obras, mas Abraão foi justificado pela fé. Por isso que ele é o pai da fé. Você está entendendo? Então, irmãos, nós estamos nessa pegada aí, justificado pela fé. Nada que eu faço, a irmã não vai no céu por causa que a irmã usa brinco. Eu já escutei isso, não sei vocês, mas eu já escutei. A irmã não vai para o céu porque usa calça, a irmã não vai para o céu porque pinta o dedo, pinta a unha, pinta o cabelo. O irmão não vai para o céu porque está de bermudão, irmão. Você não vai para o céu, porque antigamente era assim. Tem ainda uns cabeças de bagre ainda aí, irmão. Entendeu? Então nada que eu faça venha me fazer ser salvo. Mas também não vamos andar aí igual um sem Deus aí, né, irmão? Né? Se nós somos templo do Espírito Santo, nós devemos zelar pelo templo. Concorda comigo? Aqui é uma igreja, certo? Já pensou se a igreja fosse toda pichada, com os vidros quebrados, tudo arrebentado, né, pastor? Ninguém ia querer vir para o culto, porque é um templo, olha a situação do templo. Então, ou seja, o que está dentro, irmão, se exterioriza. Se eu sou bonito por dentro, o meu exterior vai procurar dar um testemunho. O exterior dá o testemunho que está dentro. Agora, a irmã diz, a roupa não leva para o céu, então vai andar com palmo de saia, mostrando, esquece seu tião em casa,
né? Aí também não dá, né? Então, né? O irmãozinho usa aquelas calcinhas de Leandro Leonardo, Zezé de Camargo, Luciano, entendeu? Né? Hoje tem uma meia dúzia aí, né, pastor? Vem para o culto, metido a fortinho, né? Tudo coladinho. Pô, irmão, vai orar, irmão. Você está entendendo? Então, com o físico do que. Então, tudo tem que ser temperado, irmão. Você também não vai andar que nem um jacu, entendeu? Você tem que, né? Você tem que equilibrar, irmão. Equilibrar, tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. Então vamos lá. Então, aos efeitos da justificação pela fé, página 38 e página 39. Os efeitos: paz com Deus, salvação da ira, reconciliação, vida eterna, novidade de vida, libertação e serviço, frutificação para com Deus, consciência do pecado e da condenação, absolvição, andar segundo o Espírito, posição de filho herdeiro, esperança, mais que vencedores. Esses são os efeitos da justificação. Irmãos, se nós pegar cada ponto aqui, nós vamos longe. Paz com Deus, porque nós estávamos em guerra com Deus, nós tínhamos pecado contra Ele, então nós não tínhamos paz. Salvação da ira, nós éramos chamados de filhos da ira, estávamos em desobediência. Reconciliação, Deus nos reconciliou, diz aqui, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora nos alcançamos a reconciliação. Vida eterna, novidade de vida. Você está entendendo? Esses aqui são os efeitos da justificação. Herdeiros, irmãos, somos chamados de filho. Nós não éramos filhos. Você está entendendo? Mas agora, através da justificação pela fé do sacrifício de Cristo, somos chamados de filhos, temos posição de filho e herdeiro. Somos herdeiros de Deus, cordeiros em Cristo. Você está entendendo? Tudo isso é o efeito da justificação pela fé. Só pela fé, pela fé, pela fé. Por isso que o Novo Testamento, irmãos, é fé. Nós andamos por fé. Alguém viu aqui Jesus essa noite passando na rua ali? Alguém viu Jesus pregando na beira do mar? Mas nós cremos. A minha fé. Você está entendendo? O povo de Israel no plano salvífico. Vou sintetizar aqui também. Deus tem um plano para Israel. Capítulo 9, 10 e 11, a carta aos Romanos, evidenciam que o povo de Israel era especial e que Deus havia escolhido aquela nação para que através dela viesse o Salvador de todas as nações. Mas apesar dessa benevolência do Criador, o povo rejeitou o plano divino da salvação. Paulo relata que tinha grande tristeza e contínua dor no coração por causa da incredulidade de Israel acerca da pessoa de Cristo. Apesar das oportunidades que Deus concedeu ao povo de Israel ao longo da história bíblica, alguns judeus convertidos permaneciam rígidos em aceitar a justificação somente pela fé em Cristo, sem buscar a justiça pelas obras de Moisés. Por isso, Paulo confrontou os judeus cristãos da igreja de Roma, fazendo alguns questionamentos. Que diremos, pois? Que gentios não buscam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Aí tem esse quadrinho aí, né? Lei de justiça, gentios pela fé, Israel pelas obras. Paulo ele dá uma dura nos judeus, que ainda são os judaizantes, irmãos. Aquilo que eu disse para vocês, nós acabamos de falar. Ainda tem crente que acredita que se ele não cortar o cabelo, a irmã não cortar o cabelo, ela vai ser salva. Se ela cortar a ponta do cabelo, ela vai para o inferno. Tem irmão que acredita que se ele colocar um tênis no pé, ele vai ser condenado, porque ele aprendeu em 1900 em Curnavingre que tem que usar sapato.
Você está entendendo? Tem uma matéria que nós vamos começar mês que vem lá, vai demorar um pouquinho para vocês aqui, mas nós vamos chegar lá. Maneira, usos e costumes bíblicos. Entendeu? Nada que eu faço, irmão, vai me tornar mais salvo. Agora, se Deus te enviar para uma região que lá as irmãs não usam calça, as irmãs não usam brinco, os obreiros só andam de social, né, pastor? Você tem que se aculturar, porque você foi enviado por Deus naquele lugar ali. Então você não pode chegar ali e trazer escândalo, né, pastor? Você tem que ter esse discernimento. Você está entendendo? Um exemplo, televisão. Vamos falar televisão, né? Hoje é natural para nós aqui, mas se Deus te enviar para uma região que televisão ainda é complicado, né, pastor? É melhor você não ter. Ah, mas não é pecado. Nós sabemos que não é pecado, mas naquele lugar lá especificamente, lá é escândalo. Então não é por sua causa, mas é pela causa do outro. Você está entendendo? Então, o que Paulo diz? Aqui em Romanos mesmo: o mais forte ajuda o mais fraco, né, pastor? Você está entendendo? Então você tem que ter o discernimento. Amanhã ou depois Deus envia vocês aí para alguma região aí você olha e diz: pô, mas não é errado, mas naquele lugar é errado, naquela região é errado. Então eu não faço, não porque não seja errado, mas é pelo amor daquelas pessoas ali, para não trazer escândalo para eles. Isso, não come. Você está entendendo? Isso. Vou dar um exemplo aqui. Hoje, por exemplo, sexta-feira santa, os católicos não comem carne, né? Aí você está numa região que você está evangelizando os vizinhos, que é católico. Você vai fazer um churrasco hoje, irmão? Você está tentando ganhar seu vizinho, irmão. Aí ele vai se sentir afrontado. Não há pecado nenhum, mas você está ferindo a consciência dele. Você está entendendo? Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai endurecer o coração para você, porque ele vai achar uma afronta. Ele vai achar que você está afrontando ele. Você está entendendo? Então nós temos que ter a mente de Cristo, sabedoria, para você saber. É pecado? Não é pecado, mas você está ganhando o seu vizinho, e para ele a sexta-feira santa é santa mesmo. Então não fira a consciência dele. Coma outra coisa, né, pastor? Só hoje, faz churrasco domingo, irmão, ou outro dia, sei lá, e chama eu. O churrasco hoje. Nós estávamos na chácara. Então está longe. Não tinha vizinho também. Então não tem problema nenhum. Também era de peixe também. Um peixe assado na brasa. Opa, aí sim, hein? Aí sim. Não tinha carne, mas não era por causa disso, porque a gente queria um negócio mais leve. Então, irmãos, diz aqui, pelo fato de os judeus teimarem a buscar justiça pelas obras da lei, Paulo, uma vez mais, abriu o coração e disse: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é a sua salvação. Assim como o grande Paulo intercedeu pelo povo de Israel, assim precisamos orar pela salvação dessa nação. Paulo aproveitou para explicar que a salvação era simples, pois os que invocassem e crescem no Senhor Jesus seria salvo. Romanos 10, 14 e 15. Encontramos 4 perguntas e necessidades que deverão ser atentadas pela igreja de Cristo. Como invocarão aqueles que não creram? A falta de fé. Como Como invocarão se não creram? Mas como crerão se não ouviram? Ou seja, falta de conhecimento. A fé vem pelo ouvir da palavra. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Falta de pregador, falta de missionário. Mas como pregarão se não há quem envie? Falta de investimento.
Eu conheço um missionário que sofreu no campo, irmãos, sofreu, aí veio embora para Pinda de um ministério aí. Falei, irmão, mas por que você veio embora? Não estava dando fruto? Lá estava, porque pararam de nos ajudar lá, de manter a obra lá. Aí eu tive que ir embora, eu tenho 2 crianças pequenas. Falta de investimento. Como que vai crer se não? Você está entendendo? Então aí a gente gosta de falar isso aqui, né? Culto de missões, né? Como invocarão quem crê? Como os querão se não há quem ouve? Como os ouvirão se não há quem pregue? Mas os que pregam, quem irá? Tem coisa que não pode falar no público, não pode. Aí acaba, né? É complicado, irmãos. Se envia, né, Tem que ter responsabilidade. Nós temos 13 famílias na Argentina, há mais de 30 anos. Então, A maioria já vive por si, aí tem 3 famílias na Argentina que mas infelizmente, irmãos, só para fechar esse pensamento aqui, a obra perece, né? Às vezes falta de ajustes, né? nossa igreja também, se caso, nosso ministério, se caso não tiver condições, a igreja traz e coloca numa igreja, que ele ganhava lá, vai continuar ganhando aqui que pastoreia. Eu já vi isso. Compra um carro de 100 mil reais, estou falando que eu vi. O presidente comprou um carro de 100 mil reais e não foi capaz de ajudar um missionário com 50 reais. Eu vi isso, ninguém falou para mim. Aí a obra lá, tem que ver, até fechou uma obra lá. Falei, rapaz, se o cara tivesse amor na obra mesmo, como disse que tinha, meu carro vale 100 mil, vou vender 100 mil, compro um carro de 50 e pego outros 50 mil, vamos lá levantar aquela obra lá. Entendeu? Ele é o pastor presidente da igreja, irmão. Entendeu? Aí eu falo, é amor à obra mesmo? Será que é? Amor à obra é coisa nenhuma, irmão. 100 mil, é um carro importado, blindado. Você está entendendo? Eu estou falando com vocês aqui, a imagem do carro está na minha mente, irmão, porque eu vi esse carro, apertei o carro, coloquei a mão em cima, entendeu? Quer tirar. Hoje, irmãos, infelizmente é complicado. Vamos passar para frente, senão não. Esse assunto capítulo 4, o fundamento do serviço cristão. Nós vamos falar do serviço de novo, não adianta fugir não. Serviço cristão. Através de Paulo compreendemos que depois do processo da justificação, o crente deve entrar na dimensão do serviço cristão, que é a prática, a vivência e a demonstração da nossa justiça, que vem pela fé em Cristo. No caso, o serviço cristão 4.1
No capítulo 12, a carta de Paulo aos Romanos, encontramos as orientações doutrinárias da igreja relacionada ao culto, ou seja, o culto racional. É que nós vemos aqui Paulo falando já de imediato acerca do que? Romanos 12, muitos citados, né? Rogo-vos, pois, irmão, pela paixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Inteligente, com raciocínio, sabendo o que está fazendo, sabendo o que está acontecendo, sabendo a circunstância, observando, tendo atenção em tudo. Irmão, não sei, o Espírito Santo me tomou que eu não vi mais nada, irmão, não vi mais nada, nem sei o que aconteceu. Então pode expulsar que é demônio, irmão. Irmãos, o Espírito Santo, ele não é um espírito de confusão. O culto é racional. A gente vê hoje muito na internet, né, essas badernas que tem aí, você está entendendo? Esses escândalos que tem, que a pessoa, você não vê um culto racional, entendeu? Mesmo que a pessoa seja tomada por Deus, que o Espírito Santo, ela às vezes no seu corpo físico, ela demonstra algo que vem ali, mas ela está consciente, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que está acontecendo, porque o Espírito Santo, irmão, quando ele opera na vida do homem, é para a glória de Deus, não é para denegrir. Eu me lembro até hoje que eu preguei uma vez lá na roça, irmãos, e foi um culto muito especial, Jesus batizando criança com o Espírito Santo, mas estava uma unção muito forte, e eu impus as mãos sobre a irmã, aquela irmã foi renovada, e ela repousou no Espírito. Aí a esposa do pastor, ali na época, sem discernimento, ela subiu querendo expulsar o demônio da irmã, disse: irmã, não tem demônio nenhum não, irmã, fique em paz. Olha, contempla o brilho do rosto dela, irmã. O rosto da irmã brilhava, Oliveira, brilhava o rosto da irmã. Eu falei: irmã, isso aí não é demônio não, irmã, Deus está tendo um tratado com ela ali. E continuamos ali, aquela oração, e Jesus batizando. Aí na hora que acabou tudo assim, ela levantou falando em língua estranha, e ela falou assim: irmãos, eu queria ter tempo para contar para vocês aqui o que Deus acabou de me mostrar no mundo espiritual. Você está entendendo? Mas ali ninguém quebrou banco, ninguém deu tapa na cara do outro, ninguém deu rabo de arraia, tesoura voadora. Você está entendendo? Racional, irmão, culto racional. O culto racional, ele é vivo, o culto racional, ele é santo, o culto racional, ele é agradável a Deus. E já que ele é agradável a Deus, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, e a vontade de Deus é agradável. Você está entendendo? Essa é a vontade de Deus. Daí tem aqui, a adoração através dos diferentes dons, ou seja, Deus deu diferentes dons à igreja, para que a igreja venha a ser completa em tudo. O próprio Paulo escreveu que os dons, irmãos, são ferramentas para a completude da obra, para a edificação dos santos. Aqui ele, tanto aqui quanto em Coríntios, depois nós vamos chegar lá nos corintianos, ele fala aqui da profecia, do serviço, que é o ministério, do dom de ensino, entendeu? Exortação, dom de repartir. Esse dom está faltando hoje, irmão, repartir. Liderança, que é presidir. Misericórdia, são dons que a igreja recebeu. A profecia nós conhecemos, o serviço, que é ministério. Aqui no caso nós podemos muito falar também acerca do diaconato, entendeu? O ensino, que traga um ensinamento à igreja, é um dom que Deus dá, dom de ensinar, né? Exortação, o dom de repartir, dom concedido por Deus para a realização de obras sociais. Segundo a Bíblia, todos somos convidados a dar assistência aos carentes, porém algumas pessoas recebem o dom específico de levar o evangelho da salvação por meio da missão social da igreja.
é onde a igreja mais peca, é nisso aqui. Liderança, pessoas chamadas para liderar. A fundadora da universidade, da quadrangular, não sei se já ouviram falar, Mary McPherson, coisa assim, o nome da fundadora da quadrangular, a fundadora. Existe um livro intitulado Os Generais de Deus. Irmão, esse livro é muito lindo. Os Generais de Deus. Conta a biografia dessa mulher, a fundadora da quadrangular. Diz que desde criança, ela na escola, ela já liderava as amiguinhas. Na escola infantil, a mãe dela conta para o biógrafo que escreveu, né? Ela na escola, criança, ela já formava um grupinho e ela já liderava. E foi uma mulher muito usada por Deus, irmãos. As cruzadas que ela fazia em todos os Estados Unidos, ela colocava aquelas tendas gigantes, era tudo em tenda, e Deus usava ela, cura de cego, paralítico, e ela, a fundadora da quadrangular. Então é dom, irmão, dom de presidir, dom do próprio Deus, de liderança, entendeu? Deus põe na pessoa. Daí tem aqui o amor ao próximo. Paulo fala que o amor deve ser não fingido. Como que eu posso expressar o meu amor ao próximo, se às vezes eu nem me amo? Jesus disse assim, o resumo dos 10 mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, e o próximo como a mim. Mas se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? E Paulo diz que o nosso amor deve ser não fingido. Aí nós entramos na parábola do bom samaritano, o religioso chamado sacerdote, amor fingido, religioso, mas não compadeceu-se do necessitado. O levita, levita, amor fingido, não se compadeceu. Mas o samaritano, que era foi lá e amor não fingido. Se eu amo, João diz, né? Se eu digo, como que eu vou dizer que eu amo a Deus que não vejo, se eu não amo o meu próximo que eu vejo? Como que eu vou dizer para o meu irmão pai, se continue na bênção, e dizer que eu amo ele, sabendo que ele passa necessidades, eu estou na minha regalia? Que amor é esse? Jesus disse: se tem 2 túnicas, dê uma. Se tem 2 alparcas, dê uma. Isso é koinonia, é o amor fraternal entre a igreja, irmãos. Você está entendendo? O irmão falou que ele estava na missão em sermão aí, e um dia, um frio lascado, de repente passou lá um mendigo, pedindo o que comer, também não tinha. Aí o mendigo falou assim para ele: você não tem aí uma coberta para me ajudar, que está muito frio? Aí ele olhou assim e disse: rapaz, eu só tenho uma coberta. Mas era uma coberta de casal, grande. Ele foi lá, cortou no meio, pastor, a coberta de casal, e deu para o mendigo. Falou assim: eu tenho uma inteira a partir, tô para você, metade para você e metade para mim, para você não morrer de frio. Entendeu? Isso é demonstrar o amor. Mas se é altamente, não, eu só tenho um, então não posso fazer nada para você, eu só tenho um. Mas será que você não pode repartir esse um? Você está entendendo? Reparte um. Pela ótica humana, aqueles 5 pães e 3 peixinhos, o rapaz poderia pensar assim: não, essa comida não vai dar para todo mundo, eu vou comer sozinho, não adianta eu fazer nada. Eu trouxe para mim, é meu lanchinho. Mas ele foi até Jesus, entregou na mão de Jesus, diz: Jesus, é meu lanche. Jesus foi, orou e... Vamos para frente, está atrás da gente.
O testemunho perante as autoridades. Paulo fala aqui sobre o testemunho acerca das autoridades. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que não foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para os bons, para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer a autoridade? Faz os bens e terá o louvor dela. Está entendendo? Está fazendo bem, irmão. Se você está na bênção, quem não deve, não teme, irmão. Agora o cara vai lá, a polícia está lá e diz: rapaz, esse cabritão aqui, né? Rapaz, eu não posso ir lá no banco porque negócio aí, né? Ver a polícia, sabe qual é um grande problema hoje, irmãos? São as circunstâncias, né, pastor? Ver a polícia, às vezes tem criança no carro, polícia, polícia, polícia. Aí eu me lembrei até hoje, eu nunca esqueci isso, irmão. O Jonathan, meu filho mais velho, ele era pequenininho, morava no fundo do meu sogro, e o meu sogro foi com a minha esposa, e com ele, pequenininho, sentado no banco de trás, estava indo para a cidade, no banco de trás, o banco da frente estava vazio. Aí ele estava indo, aí tinha um amigo dele que é policial, estava no ponto, esperando o ônibus. Aí o meu sogro deu carona para ele, falou: irmão, entra aí e tal, tá, beleza. Aí foi indo. Aí lá na frente estava passando um carro de polícia. Aí o Jonatas, meu filho pequeno, criança, não entende nada, né? Falou: vovô, põe o cinto, olha a polícia. O policial do lado. Você está entendendo? Então, né? Então, qual é o grande problema nosso, né? Olha a polícia, tipo assim, né? Apresenta a polícia como um vilão, irmãos. Apresenta a polícia como algo negativo, como algo ruim, como algo... Não, irmãos. Se eu estou bem, eu não devo nada, está tudo ok, está tudo certo, que isso? Você está entendendo? Aí a criança às vezes cresce, né? Aí nós vemos o que está acontecendo hoje aí, irmão. Você está entendendo? O que está acontecendo hoje aí é essa sociedade desenfreada, não respeitam as autoridades, porque desde pequeno, às vezes o pai falou: ó, polícia, ó, polícia. Isso também é. Aí chega na igreja, está tudo assustado. Tudo assustado com o pastor. E muitas das vezes, pastor, eles olham a polícia, querendo assustar a criança. É que nem o pastor que falou: ó pastor, a criança chega na igreja, não deixa nem o pastor orar, né? A criança, o pastor vai orar por ela, a criança. Quarta-feira agora, pastor, positivo lá na igreja. Quarta-feira agora, teve um ponto positivo lá, porque o pastor Zezé estava chegando, aí ali, chegando aí, aí ela vai dar chocolate para as crianças. Aí ele vai aqui, Não pode, irmão. É que, né? Fica até com medo, né? Aí a criança, ela vai crescendo armada contra aquilo. Ela vai, o que acontece, né? Ela já vai olhando para o lado negativo, né? Então Paulo fala o quê? Para a gente ter louvor das autoridades, louvor em todas as autoridades. O quê? Fazendo bem. Fazendo o que é correto, né? O que é certo. Aí aqui no finzinho da página 46, ele fala sobre o quê? Sobre o socorro da fé, o socorro aos fracos na fé. Diz aqui: na igreja de Roma estavam acontecendo conflitos entre crentes maduros e os fracos, entre os judeus convertidos e os gentios convertidos. Os judeus convertidos, principalmente da igreja de Roma, continuavam guardando o sábado, a realizar a circuncisão e a manter os costumes e alimentos judaicos, e os gentios convertidos insistiam nos costumes e hábitos alimentares grotescos. Por isso Paulo, com o objetivo de consolar e apaziguar
o desentendimento entre os irmãos, orientou que deveria ajudar a fé do outro e que a diferença de opiniões deveria deixar de causar divisões. Aí ele cita aquele texto: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, o outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que come não julga o que come, porque Deus o recebeu para o seu. Você está entendendo? Eu como isso, outro não come, não julga. Outro faz aquilo, eu não faço, não julga. O irmão quer guardar o sábado, eu não guardo. Então o que guarda não julga o que não guarda, e vice-versa. Você está entendendo? O que faz não julga o que não faz, e vice-versa. O problema é você querer impor seu estilo de vida a outro. Um exemplo, uma certa feita, uma irmã estava querendo colocar na cabeça da minha esposa que é errado as mulheres raspar a perna. Não, que eu recebi uma revelação de Deus, e Deus me mostrou. Eu falei: irmã, essa revelação foi para você, não foi para minha esposa. Se o seu marido quer um macaco do lado aí, um Capitão Caverna, né? Fica com o Capitão Caverna aí, o seu marido, você entendeu? Mas minha mulher continua a rapar a perna. Não, mas Deus me mostrou, então fala para ele mostrar para mim também, entendeu? Agora, se ele mostrou para você, é para você, irmão, não é para mim. Você está entendendo? Não existe texto nenhum na Bíblia que comprove isso. Você está entendendo? Então o que acontece? Eu faço isso porque eu me agrado disso aqui. Agora o meu irmão não faz. Sou eu, ele é ele. Então ele continua aí comendo o frango assado dele lá, eu como a minha carne de porco aqui, outro come peixe ali, outro come só salada lá, e nós vamos para o céu, entendeu? Agora eu não vou julgar outro, né? É complicado, irmãos. E para sintetizar isso aqui, irmão, sabe o que eu acho interessante? Tem gente que, um exemplo, isso aconteceu muito antes, hoje quase que não acontece, né? Liberou televisão, o cara saiu, abriu um ministério que não tem televisão, que não, as irmãs não usam calça comprida, não usa brinco. Aí vai ter uma festividade, manda carta para a igreja que ele saiu, manda carta para a igreja que ele não concorda, para ir cooperar. Ué, irmão, se você está lá na igreja que não concorda com e abriu para você, agora você quer que a igreja que usa brinco coopere com você que não usa brinco? Ué, você está entendendo? Então não, irmão, espera aí, então você tem que chamar as igrejas que está do seu jeito. Aí o que acontece? E isso eu estou falando coisa que eu já vi acontecer. Aí as irmãs que usam brinco vai lá, depois ficam criticando. Você viu? Só Jezabel naquele grupo, as irmãs tudo com brincão desse tamanho, ó. Então não convida, né, pastor? Vai ficar criticando os irmãos depois? Então não convida, irmão. Não convida, entendeu? É que nem outro dia, irmão, queria convidar fulano de tal. Irmão, me perdoa, irmão, ele não tem nada contra ele, mas para mim não serve. Por quê? Por causa do estilo de vida dele. Para mim não serve. Não estou falando que ele está em pecado. O estilo de vida dele não serve para mim, que sou pastor da igreja. Amanhã, depois que eu sair daqui, você convida ele. Mas para mim não serve. Por quê? A gente não comunga na mesma fé. Então Deus não vai operar, Deus não vai agir. Então outro dia, quando eu não estiver aqui, você convida ele para morar na sua casa, até se quiser, né? Aí, irmãos, tem esse quadrinho aí, né? Que está aí, socorrer os fracos na fé. Tem todos os textos bíblicos e todo o contexto. Aquilo que eu já disse, o fraco, o forte deve ajudar o mais fraco. Você sabe que aquele irmão é mais fraco que você, ajude ele. Aquela irmãzinha é mais fraca, ajude ela. Aquele obreiro, né? Tenta trazer ele para mais perto de você, se você vê, se ele quiser também, né? Tem obreiro que você vê que ele é fraco, né, irmão? Você tenta trazer ele, né, pastor? Para perto, né? Porque você vê que ele tem um dom, né? Você vê que Deus pode usar ele, mas você tenta trazer ele para perto, ele precisa querer, né? Precisa querer. Jesus ia passando, o cego que correu atrás dele. Isso. Gritou. Aham. Gritou, Jesus falou: Opa, vem, manda vir. Você quer que faça?
Então, é complicado. Tem que ser humilde, irmãos, entendeu? Tem que ser humilde, né? Então, aí tem as saudações e as orientações finais no capítulo 16, né? No entanto, ali no capítulo 16 você vê que Paulo cita muita gente ali, irmãos. Paulo cita muita gente que nós nunca viu na vida em nenhum outro lugar, só ali mesmo. Paulo traz ali as orientações finais e as saudações finais. Irmãos, são 9h29 e não vai dar para nós falarmos da igreja da Galácia hoje. Nós vamos deixar para falar na aula que vem, amém? Na aula que vem nós finalizamos a carta aos Gálatas e nós já entramos na unidade 2, a vida da igreja. Falamos sobre Éfeso e as demais cartas paulinas. Alguma dúvida, os irmãos? Alguma colocação?